Imagine ser traído pelas pessoas que mais ama. Pense no que seria ter sua vida virada de cabeça para baixo por aqueles que deveriam te proteger. Meu nome é José e minha história é mais do que um relato de sofrimento e superação. É um testemunho de como Deus transforma tragédias em bênçãos e usa até o que parece ser o fim para trazer um novo começo. Bem-vindo ao canal Os Heróis da Fé. Hoje quero compartilhar com você como fui do poço ao palácio, de escravo a governador, e como a fidelidade a Deus foi a bússola que me guiou em todas as circunstâncias. Tudo começou quando eu ainda era um jovem sonhador. Meu pai, Jacó, me amava profundamente, o que causava ciúmes nos meus irmãos. Ele me deu uma túnica colorida, símbolo do seu carinho, mas também o gatilho da inveja que crescia dentro deles. Certa vez, tive 2 sonhos. No primeiro, vi feixes de trigo se curvando diante do meu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando compartilhei isso com minha família, o que era apenas uma visão divina foi interpretado como arrogância. Isso despertou ainda mais raiva nos meus irmãos. Você já foi incompreendido ao ponto de suas palavras serem usadas contra você? Certo dia, meu pai me enviou para verificar meus irmãos que cuidavam do rebanho. Mal sabia eu que seria o início de uma jornada de dor e crescimento. Eles tramaram contra mim, jogaram-me em um poço seco e venderam-me como escravo a mercadores ismaelitas. Enquanto era levado ao Egito, sentia uma mistura de medo e incredulidade. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Você já se perguntou por que situações dolorosas acontecem com pessoas que buscam fazer o bem? No Egito, fui comprado por Potifar, oficial do faraó. Apesar de ser escravo, decidi trabalhar com excelência, porque sabia que, mesmo em terra estrangeira, Deus estava comigo. Meu esforço chamou a atenção de Potifar, que confiou em mim a ponto de me colocar como responsável por sua casa. Mas a paz durou pouco. A esposa de Potifar tentou me seduzir, e ao recusar seus avanços, fui injustamente acusado e preso. Parece irônico, não é? Ser punido por fazer o que é certo. No entanto, mesmo na prisão, a mão de Deus não se afastou de mim. Conquistei a confiança do carcereiro e fui colocado como administrador dos presos. É impressionante como Deus pode usar até mesmo os lugares mais sombrios para manifestar sua luz. Na prisão, conheci 2 homens que serviam ao faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos misteriosos e, com a ajuda de Deus, pude interpretá-los. Ao copeiro, previ sua restauração ao cargo. Pedi que, quando isso acontecesse, ele mencionasse meu nome ao faraó. Mas ao ser libertado, ele se esqueceu de mim. Já passou por momentos em que parece que seus esforços são ignorados ou sua fidelidade não é recompensada? Foi assim que me senti, mas continuei confiando no tempo de Deus. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguiu interpretar. Só então o copeiro se lembrou de mim. Fui chamado à presença do faraó e, com a sabedoria que Deus me deu, revelei o significado de seus sonhos. 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome assolariam o Egito. Propus um plano para armazenar alimentos durante os anos de abundância, e o faraó, impressionado, me nomeou governador, dando-me autoridade sobre todo o Egito. De escravo a governador, quem poderia imaginar? Isso me faz pensar. Você acredita que Deus pode usar as situações mais improváveis para cumprir seus planos? Os anos de fome chegaram, afetando não só o Egito, mas também as terras vizinhas. Foi nesse período que meus irmãos vieram comprar mantimento, sem saber que o governador diante deles era o irmão que haviam vendido como escravo. Vê-los ali, curvados diante de mim, trouxe à tona emoções profundas. Poderia usar meu poder para me vingar, mas sabia que Deus tinha um propósito maior. Testei o coração deles, pois queria ver se haviam mudado. Quando demonstraram arrependimento e disposição para proteger Benjamim, nosso irmão mais novo, não pude conter as lágrimas. Revelei minha identidade e os abracei. O que você faria se tivesse a chance de retribuir o mal que sofreu? Minha escolha foi perdoar, porque entendi que Deus transformou o mal que me fizeram em bem, para preservar a vida de muitos. A reconciliação com meus irmãos foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, e me ensinou que o perdão é uma das armas mais poderosas que temos para quebrar ciclos de dor.
Fui reunido com meu pai e pude cuidar da minha família durante os anos de fome. Essa história não é apenas sobre mim, mas sobre o poder redentor de Deus. Ele usa até as circunstâncias mais dolorosas para cumprir seus planos. Quando olho para trás, vejo que cada momento de sofrimento foi parte de um processo maior. Se eu não tivesse sido vendido, não teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos. E se o copeiro não tivesse se esquecido de mim, talvez eu não tivesse encontrado o faraó no momento certo. Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando não conseguimos entender. Agora pergunto a você, há algo em sua vida que parece sem sentido ou injusto? Confie que Deus pode transformar isso em algo maior do que você pode imaginar. Minha história é uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca estamos sozinhos. Ele é fiel e está no controle. Obrigado por assistir ao canal Os Heróis da Fé. Deixe nos comentários o que essa história te ensinou e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.